que vamos. Vamos para a nossa canetinha mágica, né? Questão número 1. Considerando o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, de 14 de julho, os itens a seguir. Muito bem. Número 1. De acordo com a meta 2, preste atenção, coloquei em negrito porque é uma das metas dos temas mais cobrados de PNE. Se a tua banca especificar que ela vai cobrar Plano Nacional de Educação ou colocar apenas legislação, essa meta tem que estar na ponta do cérebro, tá? Universalizar um ensino fundamental de 9 anos para todas as etapas da população, certo? De 6 a 14 anos, também tá ok, pessoal. São ensino fundamental de 9 anos, toda a população de 6 a 14 anos, e garantir pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano, até 2024, né? Então, nós temos pontos importantes aqui, ó, 9 anos, 6 a 14, 95 e último ano. São 4 pontos que as bancas costumam mudar um destes pontos aqui. Então, meta 2, na ponta do cérebro, questão está correta. Número 2. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no terceiro ano de vigência. Então, vamos observar os pontos que temos aqui, ó, 7% e temos 10% até o final do decênio. Está lá na nossa meta 20, né? Então, vamos lá. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto bruto interno, interno bruto, certo? Nosso PIB do país no terceiro ano de vigência desta lei. Gente, vamos fazer um caça-erros aqui. Não é no terceiro ano. O que a lei fala? No quinto ano de vigência. Você vai pegar a tua meta 20 aí e equivalente a 10%, e no máximo equivalente a 10% do PIB. Achamos outro erro aqui, ó. No mínimo, tá? Então, sempre que você pegar questões assim, observe isso aqui, ó, negócio de máximo. Raramente você vai ver dentro da legislação a palavra máximo, tá? É sempre no mínimo 7%, no mínimo 10% do PIB no quinto ano de vigência, ou seja, na metade, né, do nosso plano decenal, nós vamos ter aí que alcançar essa meta aqui. Meta 20 também, meta muito importante, questão está errada, tá? Número 3, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, embora opere em regime de colaboração entre eles, é coordenado pela União, né? Questão está certinha. Grave a palavra União. Quando falamos Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, quem coordena é a União, está lá no artigo 11 da Lei 13.005, tá bom? Então, questão número 3, perfeita, linda de morrer. 4, segundo a LDB, o PNE deve ser elaborado exclusivamente, olha a palavra restritivas aqui que você tem que ficar de olho na sua prova, pela União, com o objetivo de organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino dos Territórios. O que a LDB diz sobre o PNE? Ele deve ser feito em colaboração, tá certo, pessoal? Não é exclusivamente, ele deve ser elaborado em colaboração da União com os órgãos federais, o DF, os estados e os municípios. Então, a nossa questão 4 está errada. Número 5. É meta do PNE universalizar para a população de 4 a 16 anos de idade, com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Meta 4, questão correta. A palavra, como diz lá o artigo 58 da LDB, preferencialmente, gente, essa é a palavra-chave, é aqui que as bancas vão brincar com você, ó. Questão número 6. Alfabetizar
todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Se você é professor lá da educação infantil, do, do, do Fundamental 1, você vai entender, né, essa questão aqui muito bem nas provas, principalmente de educação infantil e pedagogos, né? Alfabetizar todas as crianças, ok. No máximo, sim, até quando? O final do terceiro ano do ensino fundamental consiste em uma das metas. Exatamente isso que diz o texto da lei. Tá bom, pessoal? Questão número 6, então, correta. Questão número 7. É uma meta do Plano Nacional de Educação a de universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de até 15 anos de idade. Vamos grifando aqui, ó. Até 15 anos de idade, garantindo pelo menos 90% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência. Então, vamos fazer um caça-erros. Essa questão está errada, pessoal. Né? Nós fizemos ela na parte da página anterior, né? Primeiro, toda a população de 6 a 14 anos está lá na meta 2, uma das metas mais cobradas, 95% da população ali. Hoje está ruim a coordenação aqui. Vamos lá, garantindo 95% dos alunos concluindo a etapa recomendada até o último ano da vigência, está certinho aqui, ok? Conforme diz a questão anterior, 6 a 14 anos, 95% até o último ano de vigência. A questão número 1, muito parecida, né? Só muda como a banca pode cobrar você. Então, a questão muito errada, muito errada. Questão número 8. A União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio. Então, são quantas? Pelo menos 2. Então, essas 2 têm que acontecer. Quem vai promover a União? Precedidas de conferências distrital, municipais, estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta lei, no âmbito do Ministério da Educação. Então, vamos lá. Questão número 8, né? Preste muita atenção nisso. A União vai promover, sim, são no mínimo 2 conferências até o final do decênio. Questão correta. Que a banca pode mudar isso aqui, ó. Quem vai promover a realização de pelo menos 2 conferências ou a quantidade de conferências, tá? Então, fique muito atento a esses pontos aqui no PNE. As bancas não têm gente mais da onde tirar a questão, de onde inventar. Então, assim, o texto da lei ele é muito claro, a lei seca é muito clara. Tá? Então, cai matando realmente aí nas metas, nas diretrizes, porque as bancas estão fazendo o quê? Fazendo um mix com essas questões. Lá dentro da nossa plataforma, se você é nosso aluno, você vai ver questões onde tem mix, que as bancas fizeram isso, eu detectei em alguma prova, consegui captar e trazer aqui para a correção, tá bom? Número 9. Compete à União acompanhar a execução do PNE e cumprimento dessas metas. Isso aqui é muito importante, ó, quem promove, quem acompanha. Grave uma coisa com você aqui, ó. Quem acompanha, quem promove dentro do PNE. Ok? Então, vamos lá. Quem promove aqui, ó? A União, certo? Grave, faz esse mapinha para você aí, ó. Quem promove dentro do PNE é a União, ok? Ela promove o quê? A realização de pelo menos 2 conferências. Compete à União, não compete à União acompanhar a execução do PNE e cumprimento das metas. Compete a quem? Ao FNE, ao Fundo Nacional de Educação. Ok? Então, quem acompanha a FNE, quem promove a União. Pega esse mnemônico, pega esse mapinha, na verdade, aqui com você, põe na ponta do cérebro e vai para o abraço. Número 10. O PNE possui 10 diretrizes e 20 metas a serem cumpridas até 2024. Se você errar essa questãozinha aqui numa prova, né, você não pode nem ir na posse se você passar, tá bom? Baba, mamão com açúcar, né? Questão número 11. O Plano Nacional de Educação, segundo previsto na Constituição da República, é estabelecido por lei, tem duração decenal, perfeito, e prevê ações integradas dos poderes das diferentes esferas federativas. A questão está linda de morrer, perfeita. Número 12.
Garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, é um dos princípios norteadores do ensino de acordo com a CF de 88. Pessoal, essa questão está errada. Aonde está o erro aqui? Vamos lá. Garantia de acesso os níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação, segundo a capacidade de cada um, não é princípio. Olha como isso aqui pode... É garantia, tá certo? Então, há uma diferença entre princípio e garantia. Nós temos lá no artigo 3 da LDB, que fala dos princípios, e no artigo 4º ele fala das garantias, das obrigações, dos deveres do Estado com a educação, tá? Então, preste muito bem atenção. Quando eu falo da garantia de acesso, né, tudo isso aqui eu estou falando de uma garantia, não é princípio, tá? Então, isso aqui tudo está lá dentro da lei seca, quando você for estudar para a tua prova, e é muito importante. Por que que eu marco os pontos aqui dentro da nossa correção? Para que você não caia neles mais. E que bom que você errou essa questão, que é muito bom ter errado, ok? Então, muito bem. Se você gostou da primeira parte, vamos lá agora falar de avaliação da aprendizagem, avaliação mediadora, professora Jussara Hoffmann, né, para você nadar na sua prova, nadar e viver, né, naquela música, vou nadar e morrer, aí você vai cantar assim, vou nadar e viver, lá na minha prova. Nossa, não serve não, foi péssimo. Questão número 13, a construção do conhecimento é um processo individual que é mensurado por meio de uma avaliação somatória, né, gente? Não tem nada a ver isso aqui, ó, tá? O processo pode ser individual, até pode, tá? Que é mensurado por meio de avaliação somatória, não, existe a diagnóstica, né? A construção desse conhecimento tem avaliação formativa. A somatória, ela vem trazer o quê? O número, né? Então, a 13 está completamente errada. Questão de número 14. A avaliação formativa baseia-se em princípios que decorrem do cognitivismo, do construtivismo, do interacionismo, das teorias socioculturais e das sociocognitivas. Ela trabalha sobre a ótica das aprendizagens significativas. Gente, guarda isso com você para você nunca mais errar, a questão está linda de morrer. A avaliação formativa acontece durante o processo, né? Então, nós temos a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Durante o processo, durante todo o trimestre, todo o ano, acontecem as avaliações formativas, tá? Número 15. A avaliação diagnóstica, via de regra, é aplicada no meio do ano letivo, ó, não tem nada disso aqui, ó. Avaliação diagnóstica, o quê, gente? É no meio do ano letivo, com foco na atribuição de nota, que avaliação é essa aqui? Somativa, é essa daqui, ó. Ó, somatória que entra aqui. A avaliação diagnóstica ela é feita quando? Antes do processo. Iniciou o ano letivo, né? Eu quero fazer um levantamento do que o meu aluno sabe, o que não sabe, as dificuldades. Eu faço uma diagnóstica com base naquilo que ele deveria saber na idade, na série que ele está, né? Então, a questão número 15 está errada, avaliação somativa aqui. 16. A avaliação que pode incluir uma variedade de métodos, incluindo provas escritas, estimativas orais, trabalhos escritos, apresentações, observações de aulas, feedback dos colegas e autoavaliação, ok? Questão corretinha, ela pode, sim, perfeitamente incluir tudo isso. Inclusive, é uma característica da avaliação formativa, né? De acontecer durante todo o processo. Então, eu posso avaliar o aluno por prova, por estimativas orais, por trabalho escrito, por uma apresentação, observando aí nas aulas, por um feedback, por uma autoavaliação. Olha quantas formas de avaliar, né? E as bancas gostam de restringir as formas de avaliação para pegar você gostoso na prova. Não deixa de pegar desse jeito, não. Não é essa pegada que você gosta, né? Questão 17, vamos lá. O processo de avaliação da aprendizagem envolve diversas funções atreladas ao processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. Nesse contexto, a prática pedagógica e educativa fundamenta-se nas concepções de educação, na postura político-pedagógica e na formação docente, avaliando as aprendizagens dos estudantes de maneira... Então, vamos lá. Quais são as maneiras? Processual,
formativa, dialógica, diagnóstica, somativa. Nunca mais esqueça isso aqui na sua prova. A questão tá linda de morrer, tudo certinho, né? Questão número 17, ok. Questão número 18, Hoffman, 2014, aponta como princípios de uma avaliação mediadora proporcionar aos estudantes testar os conteúdos aprendidos, né? Na verdade, gente, quando nós falamos em avaliação mediadora, não tem nada de testar conteúdo aprendido aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, da professora Jussara Hoffman, um dos princípios da avaliação mediadora é oportunizar discussões entre os alunos a partir de situações problematizadoras. Então, guarda essa palavra com você aqui, situações problematizadoras, tá certo? Vamos seguindo aqui, número 19. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Questão 19, avaliação numa perspectiva mediadora, conforme entende Jussara Hoffman, tem a finalidade de acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno. Olha a palavra, olha uma frase aqui chave para você, ó. Progressão contínua através de etapas de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento. A questão está lindíssima, correta, né? Questão número 20. Na concepção de avaliação mediadora, a qualidade se refere a padrões pré-estabelecidos em bases comparativas, critérios de promoção, gabaritos de resposta às tarefas, padrões de comportamento ideal, proporcionando pelo sistema de médias, estatísticas e índices numéricos de qualidade. Questão número 20, né? A questão está correta, né, gente? A qualidade se refere a padrões, sim, pré-estabelecidos em bases comparativas. Vamos lá, questão número 21. É correto afirmar que a professora Jussara Hoffman é uma teórica de visão construtivista? Gente, a questão está linda, né? Quando falamos em Jussara Hoffman, nós falamos de uma visão construtivista, né? Então, a questão também está correta. Questão de número 22. De acordo com a professora Jussara Hoffman, existem 3 tempos na avaliação mediadora. Olha que importante você saber também. Vamos lá. Observar, analisar e promover melhores oportunidades para aprendizagem. A banca pode explorar isso daqui, tá bom? Então, questão 22 também está correta, né? Vamos agora para o nosso bloco de LDB, Lei 9394, né? A lei que normatiza a educação básica no Brasil. Questão de número 23, em seu artigo 2º, afirma que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Questão correta, né, gente? Exatamente como diz o texto da lei no seu artigo 2º, muito cobrado nas provas aí. Vamos lá, questão 24. Dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos de idade, organizada em pré-escola, fundamental e média. A questão está errada, né? Aonde está o erro aqui, né? Não é dos 5 aos 17 anos, né? O que que diz a LDB, pessoal? 4 a 17 anos. É isso aqui que diz a lei. Maravilha? Questão errada apenas em relação aos números, né? As idades aqui, a idade aqui do educando. Questão de número 25. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de falta acima de 25%,
do percentual permitido em nenhuma das incumbências dos estabelecimentos de ensino. Gente, essa questão está errada. Onde está o erro aqui? Informar o conselho tutelar não é 25%, é 30%, conforme diz a lei, tá? 30% das faltas, 25% é para reprovação, né? Ele tem que ter 75% em relação à escola. Então, a banca aproveita e joga isso aqui, ó, tá? Notificação de conselho tutelar, 30%. Reprovação, acima de 25%. Pronto, você não erra mais questão, tá bom? Número 26. O Sistema Federal de Ensino, lá no artigo 16 da LDB, coloquei o artigo aqui para você, ó. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, correto? As instituições de educação mantidas pela iniciativa privada, sim. E os órgãos federais, municipais e estaduais de educação. Questão está errada. Aonde está o erro aqui, gente? Lá no artigo 16 da LDB. Se eu estou falando de um sistema de ensino federal, ele compreende órgãos federais, municipais, estaduais, nanani, nanã. Então, vamos seguindo aqui. Questão 27. A educação escolar. Cadê você? Vai. A educação escolar, então nós temos lá no artigo 21, né? Está lá no artigo 21 da LDB, um dos artigos mais cobrados. Educação básica e educação escolar. Educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior, exatamente como diz o texto da lei, questão mamão com açúcar. Educação básica, nós teremos ensino fundamental, educação infantil e ensino médio, tá? Não pode cair nessa pegadinha, não. Um artigo muito simples, né? Muito cobrado, tá? E na ponta do cérebro aí. Vamos seguir as nossas questões aqui. Questão de número 28. A educação básica. Vamos lá agora, ó. Agora a educação básica é formada por quem? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, superior, não. Educação superior compõe educação básica, não. Compõe educação escolar, não educação básica, né, gente? Educação básica, lembra lá que você é professor da educação básica, ó. Infantil, fundamental, ensino médio. Questão 29. A carga horária mínima anual será de 800 horas, conforme o artigo 24, para o ensino fundamental e ensino médio, tá? Está lá no artigo 24. Distribuídas no mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, incluído o tempo reservado aos exames finais. Questão está errada. Aonde está o erro aqui? Você quer achar? Carga horária mínima correta, 800 horas, incluído, está errado, gente, é excluído o tempo para exames finais, recuperação, né? Então, aqui, 200 dias letivos de atividade, trabalho escolar, de aula, né? De aula, dia letivo, tá bom? Então, a questão está errada, questão 29. Questão número 30. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação, do CNE, e homologação pelo ministro de Estado da Educação, está no artigo 26. Bom, quero incluir novos componentes à nossa base nacional. Alguém vai precisar aprovar. Então, ela vai depender da aprovação do Conselho Nacional de Educação e ser homologada pelo senhor ou pela senhora ministro da Educação. A questão está correta, tá, gente? Preste muita atenção nesse artigo 26, porque a banca pode pegar você aqui, você não tem conhecimento de quem tem que aprovar ou de quem tem que homologar, ela pode até inverter isso aqui, tá? Ou ela pode apenas dizer que o Conselho Nacional de Educação basta aprovar, tá certo? Então, a questão está correta, número 30, né? Questão 30, artigo 26. Vamos que vamos aqui, questão de número 31. Lá no artigo 58, entende-se por educação especial para os efeitos desta lei a modalidade de educação escolar. Então,
perfeito, né? A educação especial é uma modalidade oferecida obrigatoriamente, pessoal, não é obrigatoriamente nunca, né? É preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, TGD, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. A questão está muito errada. A palavra aqui é preferencialmente, tá bom? E aí, como você está no seu simulado aí? Como é que está você? Vamos caminhando aqui. Você não vai errar nenhuma questão mais em relação a isso aqui. Vamos lá, de novo lá, educação especial, os artigos 58 ao 60 da LDB, 32. A oferta da educação especial tem início na educação infantil, ok, e estende-se até o ensino superior, né? A questão está errada. Quando falamos em educação especial, gente, ela inicia na educação infantil com 0 anos, ou seja, nasceu, ela tem direito, e até ao longo da vida. É isso que diz o texto da lei. Então, do 0 ano, a partir do momento, né, de 0 a 5, ela está na educação infantil. E estende-se até ao longo da vida, tá bom? Então, a questão 32 está errada. 33. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. Olha o que é importante, ó. O que define a LDB? Direitos e objetivos de aprendizagem, né? Conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, ensino médio, gente, ele quer saber isso aqui, ó. Linguagens e suas tecnologias, certo? Matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ok? E suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas, questão linda de morrer, corretíssimo, artigo 35A. Essa questão que você precisa ter na ponta do cérebro, tá? As atualizações da LDB, a 13.415, né? Que fez as atualizações para o novo ensino médio. Então, coloque na ponta do teu cérebro esses artigos 24, 26, 35, tá? Questão de número 34, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Gente, é facultativo isso? Sim, a questão está correta. É facultado, sim, eles podem desdobrar o ensino fundamental. Olha só, gente, fundamental, hein? Ensino médio, nada disso, hein? Então, ensino fundamental em ciclos. Questão correta, 34. 35, ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 5 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, ok? Então, olha, tem um erro aqui na questão que não era para estar errado, foi um erro na hora de organizar. Então, vamos lá. O ensino fundamental de 9 anos, lembra? Ó, inicia-se aos 6 anos de idade, ó, ok? E terá por objetivo a formação básica do cidadão. Vou considerar a questão errada pelo número 5, tá? Vou considerar a questão errada pelo número 5, apenas por isso. Mas foi um erro meu aqui, óbvio que se tivesse um erro desse numa prova, a questão seria anulada, né? Então, questão de número 36. O controle da frequência fica a cargo da escola, conforme o dispositivo no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, sendo exigida a frequência mínima de 75%. Olha só, quando a gente falou de frequência, lembra? 75% de frequência, 25% para reprovação, do total de horas letivas para aprovação, tá certo? Então, questão de número 36 está correta, perfeitinha, linda, conforme o texto da lei, tá bom?
Muito bem. E aí, como é que você está? Como é que você está caminhando? Já deixou teu like? Já fez seu comentário? Deixa teu like para que o YouTube entregue para mais pessoas este super simulado aqui para você, tá bom? Então vamos que vamos aqui. Educação na CF de 88, questão de número 37. Artigo 212, muito importante, é um dos artigos que eu mais gosto aqui. Meus alunos brincam muito com esse artigo, porque eu dou tanta aula, falo tanto dele, até na plataforma, que não tem como você errar uma questão mais, olha só, sobre investimento. Então, você tem que associar o artigo 212 da CF com a meta. Qual meta lá do PNE que fala de investimento? Meta 20, né? Associa os dois, tá? Tem os dois na ponta do cérebro aqui, artigo 212 CF e meta 20, que fala de investimento na educação. 37, a União aplicará anualmente, perfeito, é isso mesmo, né? Nunca menos de 18 e os estados de DF municípios 25% do mínimo da receita resultante de impostos, compreendido e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Gente, quais são os pontos aqui? Anualmente, nunca menos, o mínimo 18%, ok? Então, a União, ó, União, nunca menos de 18%, estados, DF, municípios, nunca menos de 25%. Isso aqui é o mínimo, tá? Vou deixar mais bonitinho aqui, né? Pelo amor de Deus. Hoje a coordenação motora tá... Ainda bem que eu não sou professor de arte, né? Se dependesse de mim para desenhar, fazer uns desenhozinhos, tava a pé. Vamos lá. 38. De acordo com o artigo 206, gestão democrática no ensino público e privado, na forma da lei e garantia de padrão de qualidade, são dois dos princípios que o ensino será ministrado. Lá no artigo 206 fala dos princípios, você pode associar ele com a LDB também, né? Lá no seu artigo 3º, LDB, artigo 3º, que fala dos princípios, né? Então, vamos lá, gestão democrática, quando a gente trata, gente, dentro da CF, a gente não trabalha com ensino privado, e isso faz a questão estar errada. É um dos princípios, a gestão democrática? Sim, porém, do ensino público, tá? Então, ela não trabalha o ensino privado aqui na CF, tá bom? Gestão democrática do ensino público, não do privado. Questão de número 39. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos que ela não tiveram acesso na idade própria. Olha que coisa interessante, dentro da CF você precisa também entender isso aqui, ó. A CF fala de 4 a 17 anos, a questão está correta, né? Educação básica, obrigatória e gratuita, tá? Dos 4 aos 17 anos de idade. Questão de número 40. De acordo com o artigo 208 da CF, o dever do Estado com a educação será efetivada mediante a garantia de educação infantil em creches e pré-escolas de crianças de até 6 anos de idade, né, gente? A questão está errada, né? De até 5 anos de idade. É o que diz a CF, você não pode errar uma questão dessa, tá? Então, a LDB fala 6 anos, a CF fala 5 anos de idade, tá? Então, cada legislação pode alterar isso aqui, tá? Então, fique atento a isso, você é professor da educação infantil, é um artigo que despenca em prova de educação infantil aí, pedagogos, tá? Então, a questão 40 está errada, simplesmente por crianças serem até 5 anos de idade. Questão 41, a gestão democrática do ensino público na forma da lei que se estabelece na CF de 88 é considerado um princípio. Questão está
certa, perfeitinha gestão democrática do ensino público, ó. Essa é a palavra, esse é o texto da lei. Questão 42. De acordo com o artigo 205 da CF de 88, a educação é direito de todos, dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, gente. A questão está certíssima de acordo com o texto da lei, né? Exatamente isso que diz o texto da lei. De acordo com o artigo 211, os municípios, estados e DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. A questão está errada, né? Nós estamos falando primeiro de quê, ó? Ensino fundamental e educação infantil. Quem que tem prioridade, gente, em atuar com o ensino fundamental e educação infantil? Os estados e DF? Não, apenas os municípios, tá? Então, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Professor, porque na minha cidade aqui, no meu bairro, tem uma escola do estado que ela tem educação infantil. Sim, o estado pode atuar, mas olha a palavrinha aqui, ó, prioritariamente. Pode acontecer algo diferente? Pode, vai depender da demanda, vai depender das parcerias, né? Da colaboração que ambos têm dentro do município ali, da demanda de número de alunos, enfim, tá? Questão de número 44. De acordo com a CF, a Constituição Brasileira, é dever do Estado garantir às pessoas com deficiência. Às vezes o pessoal... Opa, cadê minha... Às vezes, gente, olha só o que acontece. Nós temos termos dentro da legislação que foram atualizados em várias leis e aqui ainda não foi. Ó. Por que nós estamos usando pessoas com deficiência aqui? E aí vai um lá no comentário e fala assim, professor, esse termo pessoas com deficiência não se usa mais. Eu falei, eu sei, meu amor, minha linda, sei, meu lindo, que não usa. Só que a lei seca, ela usa esse termo, a lei usa esse termo aqui exatamente, e eu tenho que usar o termo conforme diz a lei. Mas eu te explico que não usa mais, te explico que a CF ainda não foi atualizada, né, nesse aspecto aqui dos deveres, tá bom? Mas a questão está correta, tá bom, gente? Mas pessoas com deficiência não usa, tá errado. Não, negativo. O texto da lei diz pessoas com deficiência. Não concordo. Beijinho no ombro. Nananana. Vamos seguir. Eu cantando e não dá certo. 44, questão show de bola. Vamos falar agora da Lei 8069 de 90, o famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, também presente aí, pessoal, em muitos concursos, né? E aqui você vai gabaritar os principais pontos, né? Questão 45, considera-se criança para os efeitos desta lei, pessoa com até 12 anos incompletos, criança, tá certo? Adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, isso faz a questão estar certinha. Perfeito. 12 anos incompletos, adolescente, 12, 18 anos de idade, ok? 46, de acordo com o artigo 55, é facultativo aos pais matricular os filhos ou pupilos na rede regular de ensino. A questão está errada. Gente, desde quando você precisa conhecer a lei para acertar uma questão dessa? Não é facultativo, é obrigatório. Matricula não para você ver. Né? Então, é obrigatório, de acordo com o artigo 55 do ECA, sim, matricular filhos pupilos na rede regular de ensino. Questão 47. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Pode ser aplicado, professor, com pessoas maiores de 18 anos, se ele não é adolescente? Pode ser aplicado em casos excepcionais, tá bom? 48. Crianças e adolescentes não podem contestar critérios avaliativos. Tal pode ser feita pelos seus responsáveis. Questão totalmente errada. Quem disse isso? Criança
e adolescente podem sim contestar critérios avaliativos, inclusive levando a instâncias superiores, tá bom? 49. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, ok? Existem alguns pontos dentro da Constituição, tá? Mas eu não vou me apegar à Constituição. A Constituição Federal, ela fala 16 anos e ela conflita um pouquinho aqui com o texto do ECA, tá? Pode ser que numa futura atualização nós vamos ter um texto igual. Gente, de acordo com o ECA, tá? De acordo com o ECA, é proibido qualquer trabalho, sim, a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de menor aprendiz. Então, a questão está correta, tá bom? Preste muita atenção de acordo à lei que a banca está te pedindo aqui, ó. Questão de número 50. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência, né? A questão está corretíssima. Um dos artigos muito cobrados e pontos de prova muito cobrados, tá? Encaminhamento a conselho tutelar. Lá dentro da nossa plataforma também nós temos uma aula sobre o artigo 18, para você nunca mais errar. Nós vamos ter aqui questões sobre ele e eu vou te explicar onde eu faço um mnemônicozinho que você nunca mais erra artigo 18, tá? Vamos lá. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Artigo 54. Vamos lá, questão 51. Atendimento em creches e pré-escolas, crianças de 0 a 6 anos de idade. Gente, de 0 a 5 anos de idade. Dentro do ECA, creche e pré-escolas, crianças de 0 a 5 anos, de acordo com o artigo 54. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, sim, perfeito. Inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. A questão está corretíssima. 53. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino, mesmo em concordância lá com 58 da LDB, na rede, preferencialmente na rede regular de ensino, tá, gente? A palavra não é obrigatoriamente, é preferencialmente. 54. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, mas sem participar das decisões nas propostas pedagógicas. Gente, totalmente errado, né? Os pais, como toda comunidade escolar, ela pode sim participar das decisões pedagógicas através do PPP, inclusive, né? Onde temos a participação de toda a comunidade, onde falamos hoje em gestão democrática, então nada disso, é direito sim deles ter ciência e é direito também participar das decisões, das propostas pedagógicas, tá bom? 55, nos termos deste dispositivo, considera-se castigo físico, então vamos lá, olha só, gente, aqui está no artigo 18 do ECA, tá? A ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, você vai colocar aqui, ó, castigo, sofrimento físico ou lesão. Questão está, gente, correta de acordo com o artigo 18. Quando fala em castigo físico, nós estamos falando em sofrimento físico ou lesão. Monte o seu esqueminha, tá? 56. De acordo com o artigo 18 ainda, considera-se tratamento cruel ou degradante. Eu vou te dar um mnemônicozinho aqui para você matar essa questão aqui. A conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, que ameace gravemente, que ridicularize. Então, vamos lá. Tratamento cruel ou degradante.
O mnemônico vai ser esse aqui, ó. Rá. Você vai fazer um karatezinho aí, ó. Rá. Como é que eu sei que é castigo físico? Como é que eu sei que é tratamento cruel ou degradante? Aqui C igual a SFL ou LSF, do jeito que você quiser. Tratamento cruel ou degradante, eu vou ter o Rá. Lembra do karatê, lembra de luta, lembra de alguma coisa do Rá. O que é Rá? Ridicularize, A, ameace gravemente e H, de que humilhe, tá? Então, também a questão está correta. Eu preparei essas duas questões para vocês, propositalmente para fazer isso evidente, né? E lá na nossa plataforma nós temos uma aula completa do artigo 18 para você gabaritar, porque vai despencar nas provas, tá bom? 57. É dever do poder público zelar pela integridade da criança e do adolescente, pondo-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. A questão está errada. Professor, aonde tem erro aqui? Não, não pode ter. Acha o erro você para mim. Ah, você já achou, né? É dever de quem? Do poder público, não. Dever de todos. É isso que diz o texto da lei, tá? Então, no artigo 57, o que a lei seca diz? É dever, gente, de todos zelar, todos, 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 tá? Não é só do poder público. Então, você nunca mais erra uma questão como essa aqui. Vamos lá para os nossos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, também algumas questõezinhas aqui, show de bola, né? 58, os parâmetros curriculares nacionais são diretrizes separadas por disciplinas. Então, são separadas por disciplinas, elaboradas pelo governo federal e não obrigatórias por lei. Essa questão está certa ou está errada? Os PCNs não são obrigados por lei? Não são obrigatórios por lei. A questão está corretíssima, tá? Então, eles são sim separados por disciplina, lembra dos cadernos, né? São elaborados pelo governo federal e não obrigados por lei, né? Obrigados por lei, DCNs e BNCC, tá bom? 59. 59. Quanto aos currículos, além de se referirem a programas de conteúdo de cada disciplina, estes devem ser flexíveis para promover discussões e reelaborações quando realizados em sala de aula, já que é o professor que os concretiza. Então, a questão está correta, exatamente isso aqui, né? Maravilha, né? Questão de número 60, os PCNs não se apresentam como currículo mínimo comum ou um conjunto de conteúdos obrigatórios de ensino. Gente, a questão 60, ela está errada, né? Eles se apresentam sim, né? E o que acontece? Ou como um conjunto de conteúdos obrigatórios, eles não são obrigatórios, né? E eles sim se apresentam como um currículo mínimo comum, certo? Então a questão está errada, questão de número 60. 61. Segundo o texto, introdução às PCNs, duas das orientações didáticas para contribuir para que a prática educativa se efetive é a autonomia para que se assuma o processo de aprendizagem e o controle da disciplina entre os alunos para que a aprendizagem ocorra. Então, vamos lá na introdução às PCNs. Orientações didáticas que temos lá para essa contribuição, né, na prática educativa. Primeiro, a autonomia para que se assuma o processo de aprendizagem e controle da disciplina entre os alunos para que aprendam, né, para que a aprendizagem ocorra. Está errado, isso aqui torna a questão errada, tá? Autonomia, sim. Agora, os PCNs não trabalham com controle de disciplina, né, gente? É currículo, né? Eles trabalham com a questão curricular, com as disciplinas, né? Tá? Então, torna a nossa questão errada. Questão de número 62. Os PCNs configuram uma proposta aberta e flexível, sim, a ser concretizados nas decisões regionais e locais sobre currículos e programas de transformação da realidade educacional,
empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Está linda de morrer a questão, maravilha, né? Sim, os PCNs, eles configuram uma proposta aberta e flexível, tá? Não é rígido. 63. Os PCNs se apresentam como um documento que normatiza a educação básica, não é isso mesmo, gente? Claro que não, né, gente? Quem normatiza a educação básica? A LDB. Os PCNs não são normativos, tá? Então, não caia nessa da banca. É um documento reflexivo, é um documento que você vai poder fazer adaptações, alterações, mas não é normativo esse documento, tá? 64. Temas como ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural devem ser trabalhados por todas as disciplinas como uma abordagem transversal que integre temas relacionados. Lá na nossa plataforma tem uma aula de PCN, exatamente os 6 temas transversais que temos aqui, o que torna a questão corretíssima, né? Então, questão 64, correta. Vamos agora falar das nossas diretrizes curriculares de 2010, a resolução CNE 04, né? 04 de 2010. Então, estamos aqui na número 65. As DCNs são elaboradas pelo Ministério da Educação. Cadê você? Minha canetinha some às vezes, não dá certo, não. Ó. Então, elas são elaboradas pelo MEC, órgão federal responsável pela regulação da educação no Brasil. Então, DCNs são elaboradas pelo MEC através da resolução do CNE-SEB 04 de 2010, tá ok? Questão corretinha, simples, mamão com açúcar, né? Questão 66. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm como um de seus objetivos estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico correta, perfeita dentro do texto da lei, né, gente? Questão 67. Segundo o artigo 6º das DCNs para o ensino médio, serão adotados como estruturadores dos currículos do ensino médio os princípios de identidade, diversidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. A questão está aí, exata, linda de morrer, perfeita, exatamente isso. Guarde esses 5 aspectos aqui, tá? Os princípios, né, no artigo 6º das DCN, se o teu edital pede DCN, se você vai fazer prova de ensino médio, pega isso aqui que, ó, mamão com açúcar vai cair na prova, tá bom? 68, né? As diretrizes curriculares nacionais DCN são normas reflexivas para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Questão está errada. Aonde está o erro aqui, gente? DCN não é norma reflexiva, DCN são normas obrigatórias para a educação básica, tá bom? Questão 69. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica visam estabelecer bases comuns nacionais para a educação continuada, formação docente e a educação ao longo da vida, né? Então, os DCNs visam estabelecer bases comuns para a educação continuada, formação docente e educação ao longo da vida. Ao longo da vida, não, gente. Para a educação básica, tá? Então, a questão está errada, apesar de termos... O termo educação básica está aqui, tá bom? Mas considere aqui, ó, formação docente e a educação básica que torna o texto errado, porque não é ao longo da vida, tá? É ao longo da educação básica, tá? Formação docente e educação básica torna a questão 69 errada. Questão 70.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, instituídas por meio da Resolução 04/2010, define-se currículo como, olha só que interessante, as DCN, gente, elas definem currículo, isso aqui é um tema que as bancas adoram cobrar, ó. Dentro das diretrizes curriculares nacionais, currículo, conjunto de valores e práticas que proporcionam, já sei quem é que está fazendo isso, né? É você, o meu mouse. É meu mouse fazendo isso, ele está de alguma forma aqui. Vamos lá. Falando sozinho, gente. Conjunto de valores e práticas que proporciona a produção e socialização de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e culturais do estudante. Que quebra de conceito para nós, né? Somos um pouquinho mais antigos na educação, né? Currículo, olha, conjunto de valores e práticas, exatamente isso aqui que diz as DCNs. E se vai cair DCN na tua prova, cai matando neste conceito de currículo, tá bom? Então aqui, ó, vários bizus, várias dicas muito importantes para você de DCNs, tá bom? E vamos para, chegando à reta final aqui, não precisa fazer né? Vai ter mais simulado, só vamos aumentando aqui. Daqui a pouco tem 100 questões, 200. E nós vamos iniciar dia 15 de outubro, dia do professor, nosso desafio 650 questões. Comenta aí, vai. 30 simulados para você fazer, correção em vídeo de várias questões, tá? Várias questões serão comentadas, não todo o simulado, tá? Mas você vai ter muita correção de questões, muita coisa boa, muita coisa em vídeo também. 71. De acordo com a contribuição de Saviani na pedagogia histórico-crítica, visa favorecer as camadas populares voltadas para uma educação de conscientização e prática social. Questão corretíssima, linda de morrer, exatamente isso, professor Saviani, pedagogia histórico-crítica, né? E a prática social. 7.2. Paulo Freire, um dos representantes da pedagogia libertadora, defendia a relação horizontal entre professor e aluno. O professor era mediador e o aluno na verdade, a questão está incorreta aqui, né, gente? Está incorreta aqui, é 72. Paulo Freire, um dos representantes da pedagogia libertadora, defendia a relação horizontal entre professores e alunos, né? Então, aqui o professor era um mediador, o aluno era crítico, tá? O aluno sendo crítico, tá? Então, o aluno sendo crítico. Neste aspecto, a questão está correta, tá bom? Nós vamos editar o PDF, no PDF vai vir a palavra crítico, vai vir corretinha para você, tá bom? Questão de número 73. Como método, Paulo Freire, na tendência pedagógica libertadora, usava os temas geradores, perfeito, né, gente? Que eram conteúdos através de quê? Das vivências desses estudantes, tá? Questão 74. Na tendência pedagógica liberal tradicional, vamos lá, o professor é o detentor do conhecimento, sim, figura de autoridade, o aluno um ser passivo, né? A questão está correta. Era um sentadinho olhando para a nuca do outro, o professor é o dono, o detentor do conhecimento, a figura de autoridade, o aluno apenas um receptor do conhecimento ali, apenas quase um ouvinte, né, pessoal? Nas tendências pedagógicas. Lá na nossa plataforma você tem um curso completo de tendências pedagógicas para gabaritar. O link está na descrição do vídeo, tá bom? 75. Diversas tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento político, social e cultural, e um dos vários nomes que defendiam a escola nova foi Paulo Freire, tendência
pioneiro no Brasil. Gente, defensor da Escola Nova não foi Paulo Freire. Paulo Freire, tendência pedagógica libertadora. Quando nós falamos de Escola Nova, nós estamos falando de quem? De John Dewey, né? Nós estamos falando de John Dewey na Escola Nova. Então, aqui a questão está errada. John Dewey é o precursor da Escola Nova. E vamos lá para a gente fechar o nosso simulado aqui. Na tendência pedagógica progressista libertária, então estamos falando de quem? Vamos ver aqui. Libertária, hein? Que tem como um dos seus representantes Freinet, tem como método a vivência grupal, tá certinho até agora, hein? É Freinet? Sendo o professor um orientador, o aluno participativo. Se você é nosso aluno na plataforma e tem os mapas mentais, você nunca mais erra. Tudo isso aqui está esquematizado, bonitinho para você. Quem é o professor, quem é o aluno, o método, tudo está dentro lá do mapinha mental. Questão 76 está correta. Chegamos aqui ao final, né, do nosso gabarito, do nosso simulado. Deixa eu voltar aqui para a tua tela. Então, pessoal, quero te fazer um convite muito especial, né? Venha fazer parte da nossa comunidade, ter acesso à plataforma Pedagogicamente, a plataforma que tem conectado professores com o mesmo propósito de passar no concurso público. Materiais atualizados, você tem 1 ano de acesso, pack de mapas mentais simulados, você pode acessar também os nossos packs de mapas e simulados, tá? Você tem acesso vitalício a esse pack e nosso desafio 650 questões mais bônus. Eu vou te dar muita coisa entregue, tá? Você vai ficar doido. Lançamento dia 15 de outubro, então nós vamos lançar um vídeo aqui no canal. Neste vídeo, eu vou colocar para você o link para você acessar o desafio 650 questões. Uau, que bacana, né? Fizemos 74 questões aqui. Farei todas as correções no PDF necessárias, que muitas coisas passam batida, né, gente? Mas farei as correções no PDF para chegar tudo certinho, tudo bonitinho para você, tá bom? Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.